Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, pois hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de citologia falando das organelas citoplasmáticas, tá? Sobre as organelas endossimbióticas, que são os mitocôndrias e os plastos. Na aula de hoje nós vamos entender um pouco da teoria endossimbiótica, vamos conhecer as funções e as estruturas dessas organelas. Além disso, também vamos entender um pouco do conceito de DNA mitocondrial. Como você já deve saber, o seu corpo é formado por células, trilhões delas. Você também deve saber que a razão pela qual você precisa de alimentos, como os vegetais, é para você ter energia suficiente para fazer as suas atividades diárias, como caminhar, estudar, namorar ou até mesmo para você respirar. Para tudo isso nós precisamos de energia. Mas você sabe o que acontece no seu corpo para transformar a energia armazenada nos alimentos de uma forma que o seu corpo consiga utilizá-la? E como essa energia é processada e armazenada nos alimentos? Você sabe? A resposta para essas duas perguntas é muito simples. Elas ficam armazenadas em duas organelas que são fundamentais para a obtenção de energia nos organismos, as mitocôndrias e os cloroplastos. E os pontos em comum entre essas duas organelas, os mitocôndrios e os cloroplastos, é que as duas têm a função de fornecer energia para a célula. Outra coisa que eu posso falar para vocês é que provavelmente elas começaram como bactérias e foram englobadas pelas células maiores, na teoria chamada de teoria endossimbiótica ou teoria da endossimbiose. Segundo essa teoria, há milhões de anos atrás, as mitocôndrias e os cloroplastos das células eucariontes teriam sido organismos procariontes de vida livre. Estes organismos foram então englobados através do processo da endocitose por células maiores com as quais estabeleceram uma relação de simbiose. As mitocôndrias seriam o resultado da endocitose de procariontes aeróbios e os cloroplastos de procariontes fotossintetizantes. Dessa forma, forneciam energia à célula hospedeira, enquanto essa os protegia do meio externo. Era mais ou menos essa relação simbiótica que existiam entre essas organelas. Está anotando aí, né? Espero que vocês estejam anotando para vocês bombarem aí nos vestibulares, tá bom? Vamos agora fazer uma análise mais específica, do que são as mitocôndrias e vamos aprofundar um pouco da sua estrutura e também de sua função. Então, para você entender um pouco mais sobre as mitocôndrias, para você estudar sobre essas mitocôndrias, a primeira coisa que você deve saber é que elas têm o seu próprio material genético, é isso mesmo, seu próprio material genético. A sua função é produzir a maior parte de energia das células e por isso mesmo são chamadas aí de usinas ou fábricas de energia da célula, através do processo chamado de respiração celular, com consequente produção de ATP, que é a adenosina trifosfato, que é uma molécula que vai armazenar energia para a célula no momento que o organismo precisa de energia, ela tem aí essa energia armazenada. Em geral, elas apresentam a forma de um bastonete. Elas também podem se duplicar por divisão binária. São formadas por duas membranas lipoproteicas. Essas duas membranas lipoproteicas, uma ela é externa e lisa e a outra é interna com invaginações que vão formar aí o que nós chamamos de cristas mitocondriais, que delimita e armazena mitocôndrias ricas em enzimas que participam de etapas da respiração celular. Na matriz mitocondrial, podemos encontrar grânulos densos com íons cálcio e magnésio. Também podemos encontrar ribossomos menores. Esses ribossomos são chamados de mitorribossomos, que são bem menores do que aqueles ribossomos que nós estudamos aí em aulas anteriores, esses ribossomos encontrados no citoplasma. E ainda, nós podemos encontrar nessa organela o seu próprio DNA e RNA. Geralmente, as células do corpo dos animais, eles contêm mitocôndrias herdadas apenas da mãe, como ocorre na espécie humana, por exemplo, e nós chamamos esse DNA de DNA mitocondrial. Vamos entender por que encontramos somente o DNA mitocondrial da mãe e não o do pai nos indivíduos. É mais ou menos assim que acontece. Nós temos lá o gameta feminino,
certo? E o masculino. Os dois possuem mitocôndrias. Essas mitocôndrias foram herdadas da mãe, já que a mãe passa essa mitocôndria aí, esse DNA mitocondrial para os filhos, tanto faz ser homem quanto mulher, a mãe é que passa aí esse DNA mitocondrial. Mas assim que ocorre a fecundação e se forma a célula ovo, né, que é o zigoto, as mitocôndrias provenientes do gameta masculino, elas vão degenerar e apenas as mitocôndrias do gameta feminino, elas vão permanecer na célula. E é assim que as mitocôndrias, elas são herdadas apenas da mãe e não do pai, porque o DNA mitocondrial que vem do pai, ele vai degenerar, ele vai desaparecer. Essa informação, ela tem sido bastante utilizada em testes para identificar a maternidade das pessoas. Já os plastos, eles estão presentes apenas em células de algas e de plantas, e eles podem ser classificados em 3 tipos: os cromoplastos, os leucoplastos e os cloroplastos. Aliás, nos cloroplastos é que nós vamos ter um pouquinho mais de atenção, certo? Os cromoplastos, que contêm como pigmentos carotenoides e a ficoeritrina, eles são responsáveis pela coloração amarela, alaranjada e vermelha de flores, de folhas secas e alguns frutos e raízes. Já os leucoplastos, eles são incolores. A função deles é sintetizar e acumular substâncias de reserva nas plantas, como proteínas e lipídios. E alguns deles também armazenam um amido, um determinado tipo de amido. Esse amido ele é chamado aqui de amiloplastos, que eles são muito abundantes em células de sementes e em certas regiões da raiz das plantas, certo? E por fim, nós temos os cloroplastos. Eles contêm pigmentos, que é a clorofila e os carotenoides. Esses cloroplastos, eles são organelas importantes que participam do processo de fotossíntese. Eles possuem diversas formas e quantidades variáveis por célula. Para você ter uma ideia, quando examinamos um corte ao microscópio eletrônico, essa estrutura, ela mostra-se de forma bem diferente. Elas têm 3 componentes principais, que é o envelope, os tilacoides e o estroma. O envelope ele é muito parecido, né? Ele é bem similar à membrana de todas as outras organelas que nós já estudamos, que são as organelas celulares. Ele é totalmente permeável a íons e a moléculas maiores. É formado por 2 membranas, uma é externa e a outra é interna. A interna ela é menos permeável e ela vai apresentar proteínas transportadoras específicas e se caracterizam por um extenso padrão de dobras, formando bolsas curtas e achatadas, que a gente vai chamar de tilacoides. Os tilacoides, eles são organizados em conjuntos. Esses conjuntos são chamados de complexo antena, que eles têm a função de captar energia luminosa e eles assemelham-se a pilhas de moedas. E cada pilha dessa recebe o nome de grano. Elas comunicam-se entre si. E o espaço interno dessa organela ele é preenchido pelo estroma, que é a matriz, onde nós encontramos várias enzimas, DNA, ribossomos e grãos de amido. E para finalizarmos, quero dizer para vocês que esses cloroplastos, assim como as mitocôndrias, ele tem a capacidade de se duplicar independentemente da célula, ok? Então a nossa aula de hoje ela vai finalizar por aqui, né? Espero que vocês tenham captado aí todas as informações, estejam aí entendendo todo esse processo de energia, tá certo? E eu quero deixar para você hoje um recadinho aí muito especial que está lá em 2 Timóteo 1:7, que diz mais ou menos assim, ó: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então use esse seu poder, foque nos seus estudos e trilhe o seu futuro, porque é através dele que você vai conquistar tudo aquilo que você precisa, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!